Muito bem, amados e amadas, estamos aqui para gravar mais um videozinho, sobre a Palavra de Deus. Eu creio que esteja tudo bem na sua vida, pelo menos as pessoas que eu imagino recebem esse vídeo, não tenho tido notícias de que eles tenham sido atingidos pela Covid. Eu tenho orado muito por vocês, para que vocês estejam bem, suas famílias, seu trabalho, que tudo vá bem na sua vida. Eu fico feliz por estar aqui com você mais uma vez. Abra a sua Bíblia em Lucas 10 e vamos conversar um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras, tá bom? Vamos lá, Lucas 10, estou dando um tempinho para você poder abrir. É fácil de achar o livro de Lucas, Então você vai abrir lá em Lucas no capítulo 10 e nós vamos ler a partir do verso 38, tá bom? E aí, já conseguiu? Vamos lá, vamos seguir em frente. No verso 38 diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Ou seja, estava sentada no chão aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha que coisa importante. Verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Estava chateada, Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Poxa, estava muito chateada. Verso 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Verso 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Caramba! Muito importante esses versos aqui. Mas eu queria fazer você entender de que família é essa que nós estamos falando. Vá lá para João. Você vai passar algumas páginas assim, na sua Bíblia, e vai encontrar lá João no capítulo 12. Como eu já deixei marcado aqui, tá fácil para mim. Mas você vai passar algumas páginas aí, umas 10, 15 páginas, e você vai achar o capítulo 12 de João. Só segue lá na Bíblia. E lá nós vamos ler assim, no capítulo 12, a partir do verso, só o verso 1 e 2. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Muito bem, lendo aqui os versos 1 a 3 de João 12, nós identificamos que essa família aqui de Lucas 10 é a família de Lázaro, Marta e Maria, esses três, ok? Aí agora a gente pode desenvolver um pouquinho aqui algumas coisas sobre esse texto. É muito legal ver nesse texto que sempre que Jesus estava a caminho, como você pode perceber aqui no verso 38 de Lucas 10, indo eles a caminho. Sempre que Jesus estava a caminho de algum lugar, e normalmente era caminho de Jerusalém,
e Jesus passava em Betânia. E por que Jesus passava em Betânia? Porque lá em Betânia ele era muito bem recebido. Lá em Betânia ele estava na casa de amigos queridos. E essa família era a família mais assim amiga de Jesus, a família mais chegada nele, onde ele realmente se sentia muito bem. E essa família era moradora de Betânia. Então, quando Jesus vinha no caminho para Jerusalém, passava em Betânia. Ali ele pousava, ali ele podia descansar um pouco, ali ele podia falar abertamente, ali ele podia abençoar, ele podia ceiar. Era uma festa, era uma coisa maravilhosa. Ali ele podia comer com seu melhor amigo, Lázaro. E para aquela cultura, a cultura daquela época, um rabi, e Jesus era considerado um rabi significa mestre, e todo mestre tinha seus discípulos, né? Então você vê o tempo todo Jesus e os discípulos. Jesus era o mestre, era um rabi, e um rabi ir à casa de alguém, além de remeter à ideia de intimidade e comunhão, como os próprios textos já deixam bem assim claro isso, um rabi ir à casa de alguém era uma demonstração de grande respeito e consideração. Os rabis da época de Cristo, eles não iriam à casa de alguém como Lázaro, Maria e Marta. Eles normalmente iriam à casa de pessoas importantes, pessoas da alta sociedade, né? Pessoas assim do círculo dos líderes judaicos, né? Mas Jesus não. Jesus ia à casa de Marta, Maria e Lázaro. E eu vou mostrar para vocês que eram casa de pessoas simples. Sabe por quê? Porque o próprio nome da cidade, Betânia, já identifica isso. Porque Betânia significa casa dos pobres ou casa de aflição. Interessante, não é? Porque Jesus uma vez mesmo disse assim, no mundo vocês passarão por aflição. É interessante que quando ele passava por Betânia, ele estava passando por uma região, uma vila, um lugar que era conhecida como casa de aflição, ou casa dos pobres. Mas vamos ficar com essa expressão da casa de aflição. Estava lá Jesus na casa de uma família humilde, numa casa de uma família simples, mas o que importava é que era uma casa onde ele era muito bem recebido. Ali eu fiz uma primeira leitura do capítulo 10 de Lucas, e depois eu fui lá para João só para poder juntar as coisas e mostrar que fazia parte disso daí, Lázaro também, e que era uma mesma família e que eles moravam em Betânia. Mas eu pulei aqui o capítulo 11 de Lucas. E é no capítulo 11, eu pulei o capítulo de João, não foi o capítulo de Lucas. O capítulo 11 de João, em que fala sobre a ressurreição desse grande amigo que Jesus está ceando aqui, a ressurreição de Lázaro. E por que eu quero chamar a atenção de você para esse momento aqui? Porque, olha só, uma casa que Jesus sempre ia, que ficava num lugar que se chama casa de aflição, uma casa de uma família que amava Jesus de todo o seu coração, mas que vai passar por um momento de intensa aflição. Lázaro, esse grande amigo,
vai ficar muito doente e vai morrer. Isso você encontra a história todinha lá em João capítulo 11, tá bom? Eu não vou ler a história, porque eu vou chamar a atenção somente para um determinado verso. O verso lá de João capítulo 11, que diz que Jesus chorou. Deixa eu achar o verso aqui que eu acabei não anotando ele, me perdoem. Diz assim, ó: Jesus chorou. Aqui, verso 36, verso 35, um dos menores versos da Bíblia, lá do capítulo 11 de João. Jesus chorou. Então disseram, no verso 36, os judeus: vede quanto o amavam. Outros objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Eu quero chamar a atenção para você o seguinte: apesar de ser uma família muito ligada a Jesus, ainda assim, morando num lugar em que se chamava casa de aflição, eles não estavam isentos de passar por dificuldades e lutas. E isso sobreveio à vida deles, nesse episódio da doença de Lázaro e a consequente morte dele. Mas por que eu estou chamando a atenção de vocês para o texto de João 11, no verso 35, que diz que Jesus chorou? Eu já falei sobre um outro momento em que Jesus chorou, que inclusive é depois desse aqui. 6 dias depois dessa ceia de João 12, em que Jesus está lá com todos e Maria unge os pés de Jesus com bálsamo, Jesus vai chorar lá naquela visão de Jerusalém quando ele entra montado no jumentinho. E estou eu aqui novamente falando de um momento em que Jesus chora. 2 momentos aconteceram, esse aqui foi o primeiro. Aquele lá vendo Jerusalém sendo destruída é o segundo. E mais uma vez eu quero chamar a sua atenção. Jesus chorou. João 12, verso 35. Algumas pessoas ali entenderam que Jesus chorou porque amava muito a Lázaro. É óbvio, é verdade que ele amava muito a Lázaro. Outros reclamaram que se ele amava tanto a Lázaro assim a ponto de estar chorando, deveria ter chegado antes e Lázaro não teria morrido. Mas o fato é que Jesus não estava chorando por causa da morte de Lázaro. Isso ele já sabia que iria acontecer. E ele diz isso no capítulo 11 aos discípulos. Vamos, porque Lázaro dorme. Os discípulos dizem: se dorme está bem. Ele diz: não, Lázaro está morto. Ele já sabia que Lázaro estava morto, mas ele não estava chorando por causa disso. Ele estava chorando porque aquelas pessoas que estavam ali presentes, naquele momento em que ele iria ressuscitar Lázaro, uma boa parte delas, se não a maioria delas, não estaria salva. Aquelas pessoas, elas, apesar de terem visto tudo o que Jesus havia realizado até ali, e inclusive agora iriam vê-lo ressuscitando Lázaro, um morto de 4 dias, que já cheirava mal, o maior dos milagres que Jesus havia realizado até então, ainda assim, essas pessoas não seriam convertidas a ele, Jesus, e elas estariam perdidas. E aí eu quero chamar você a um texto que nós vamos entender por que Jesus chorou. Você vai entender por causa de quais pessoas Jesus chorou aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui para Lucas 9. Lucas 9, nós vamos ler a partir do verso 57. E nós vamos conhecer aqui algumas das pessoas por quais Jesus chora.
diz assim, ó: indo eles caminho afora, Lucas 9, a partir do verso 57. Mais uma vez está Jesus indo pelo caminho, né? E logo ele vai chegar lá em Betânia. Indo eles caminho fora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse é aquele tipo de pessoa que precipitadamente acha que está seguindo a Jesus, né? Que já teve o seu coração convertido. E logo ela diz: não, eu vou com Jesus até o fim. Parece Pedro, né? Naquela ocasião em que Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro diz: não, eu vou morrer por ti, Senhor. E Jesus é levado preso para ser crucificado logo depois, e Pedro nega Jesus. Aí está esse tipo de pessoa aqui, ó: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas no verso 58 Jesus diz assim, ó: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo assim: ser meu seguidor não será assim tão simples, tão fácil quanto você está querendo dizer. Quanto esse princípio de devoção que você está demonstrando aqui. Você será provado e você precisará continuar firme. Aí o outro, no verso 59, diz assim: a outro disse Jesus, no verso 59, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O pai dessa pessoa aqui não estava morta, não. Isso aqui é uma expressão. Ele queria dizer: primeiro, deixe-me esperar que meu pai chegue ao momento da sua morte. Quando ele falecer, aí então, Senhor, eu vou te seguir. E Jesus está dizendo assim, essa é uma expressão também, Jesus não está sendo ignorante, nem insensível aqui também não. Deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Jesus está dizendo assim: você, meu querido, não está sabendo priorizar as coisas. Você não está entendendo o meu chamado. Você ainda tem muitas coisas que não permitem que você seja meu discípulo, meu seguidor. Vai mais um aqui no verso 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Aqui já é aquele tipo de pessoa que já está no caminho com Jesus, mas acha que tem que cuidar das outras coisas primeiro, para depois então voltar e seguir a Jesus. Aqui tem 3 exemplos de pessoas que estão perdendo Jesus pelo caminho, por vários motivos. Aqui Jesus colocou 3 exemplos, porém você pode expandir esses exemplos para qualquer outras coisas, porque o foco aqui é que as pessoas não colocam Jesus, em primeiro lugar em suas vidas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Elas a substituem por outras coisas, sejam elas quais forem. O primeiro resolveu substituir, apesar de dizer que ia seguir com ele para onde quer que for, Jesus diz para ele que não tem onde repousar, não vai ter muitos privilégios talvez aqui nessa vida, mas que ele precisa pensar bem, e fica claro que esse aqui já vai desistir quando Jesus dá o exemplo. O segundo diz que primeiro precisa
viver a vida do pai dele enquanto ele estiver vivo, para depois esperá-lo sepultá-lo. Jesus diz que também não pode ser seu discípulo, porque também não está priorizando a ele, Jesus, como primeiro lugar. Ou seja, aquelas pessoas que colocam outras pessoas em primeiro lugar, ao invés de colocar Jesus em primeiro lugar. E por último, aquele que usa as coisas do mundo. Eu preciso colocar a minha casa em dia, eu preciso cuidar daqueles de casa primeiro, para depois voltar e te seguir. O fato é que os três ficaram pelo caminho. Jesus seguiu em frente, eles ficaram pelo caminho. É desse tipo de pessoa aqui que Jesus chora. E aí, você precisa pensar o seguinte: nós começamos com um verso que diz que Jesus, indo no caminho, ele entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Com eles ali ceiou. E ali nós temos o exemplo também de Maria, que vai se colocar aos pés de Jesus, e de Marta, que quer cuidar de tudo, menos do mais importante. E Jesus diz claramente para ela, porque ela é muito brava, muito irritada, de que está cuidando de tudo e Maria não está ajudando em nada. Jesus diz para ela assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entenderam as coisas que aqueles lá estavam preocupados? É a mesma coisa. Marta e aqueles de lá estão preocupados com muitas coisas, mas uma só de Jesus é necessária, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lá em Lucas 11, a partir ali do verso 41, quando Jesus está respondendo a Marta. Preste atenção. Você vive uma vida preocupado com tudo. Preocupado se o trabalho vai te faltar, se o dinheiro vai te faltar, se a comida vai te faltar, se isso, se aquilo, etc, 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 etc. Uma coisa te basta, disse Jesus. Pouca coisa, ou uma só te basta. Coloque-o em primeiro lugar. E diz a palavra de Deus: todas as outras coisas vos serão acrescentadas segundo a vontade de Deus para aquilo que você precisa. Essa confiança é o que Jesus exige de nós, para que coloque-o em primeiro lugar. Preocupe-se, porque se você está tendo a atitude daqueles homens e a atitude de Marta, você até pode estar bem perto de Jesus, mas você está perdido. E se você nem sequer perto de Jesus está, imagina, Jesus não está nem em segundo, nem em terceiro. Jesus está muito distante na sua prioridade. Cuidado, porque Jesus vai continuar seguindo o caminho. E aqueles que continuarem no caminho com Ele, que não olharem para trás quando colocarem a mão no arado, esses são os que vão seguir com Ele para a vida eterna. A pergunta que fica para você hoje: o que tem impedido você de seguir o caminho com Cristo, de tomar a verdadeira decisão, de atender o chamado dEle e de se arrepender e de se entregar totalmente a Ele? Eu sei que tem, você sabe também, mas você continua declinante, continua hesitante, continua duvidando. Acabe com isso de uma vez por todas na sua vida. É o que eu desejo e a mensagem dessa manhã para você. Oremos. Maravilhoso Deus, toma-o, Senhor, em tuas poderosas mãos. A tua palavra diz que tanto o querer quanto o efetuar vem de ti. Que eles não impeçam, Senhor, essa ação do Espírito Santo em suas vidas. Que hoje eles tomem a decisão e aceitem seguir no caminho que leva à eternidade contigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.